Produção industrial ou vidas humanas? Estados Unidos ou União Soviética? Nesse vídeo, irei falar qual país ajudou mais na Segunda Guerra Mundial. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Por muito tempo, a produção cultural do Ocidente colocou os Estados Unidos como o grande ganhador da Segunda Guerra Mundial. Isso foi retratado com filmes, séries, livros e propagandas. Contudo, atualmente, principalmente alas da esquerda trazem que, de fato, foi a União Soviética que contribuiu mais para a guerra. Esse debate virou extremamente politizado e nesse vídeo vou analisar dados, depoimentos e fatos históricos sobre as contribuições dos principais aliados durante a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que o canal possui uma abordagem neutra, então não irei favorecer nem os Estados Unidos e nem a União Soviética, relatando apenas os fatos sobre o conflito. Para se analisar o quanto cada país mais contribuiu na guerra, normalmente se utilizam os dados de baixas. Porém, antes disso, é importante explanar que o Exército Vermelho Soviético foi o mais numeroso de todos, com uma grande diferença dos demais. Inclusive, a União Soviética tem vídeo próprio no canal. Os soviéticos foram responsáveis por contribuir com cerca de 62% de todos os soldados aliados. Avançando para o campo de vidas perdidas na guerra, a União Soviética também se destaca. Na Segunda Guerra Mundial, estima-se que 25 milhões a 31 milhões de soviéticos foram mortos no conflito, 16 milhões deles civis e mais 8 milhões do Exército Vermelho. Em comparação, os Estados Unidos perderam apenas 419 mil militares e civis em todos os teatros da guerra. Em números relativos, os Estados Unidos perderam 0,3% de sua população, ou seja, menos de 1%. Já os soviéticos perderam 4,7% de sua população, isso se contarmos apenas o exército combatente, ou seja, morreram 17 vezes mais soviéticos do que norte-americanos. É importante lembrar também que o fronte oriental foi o que mais envolveu soldados em toda a guerra. Por isso, é um fato que os soviéticos foram responsáveis por matar mais nazistas. Cerca de 76% das baixas militares alemãs foram causadas pelo Exército Vermelho. Além disso, a campanha dos soviéticos no fronte oriental foi importantíssima para a vitória aliada na guerra. A primeira grande vitória soviética ocorreu em Stalingrado, quando, no início de 1943, o ataque alemão foi contido. O que restava do 6º Exército Alemão rendeu-se aos soviéticos, depois de sofrer cerca de 70 mil mortes em 3 meses de combates brutais. Os alemães tentaram atacar novamente em Kursk em julho de 1943, a maior batalha de tanques da história, e novamente foram derrotados pelos soviéticos. Essas vitórias deram ímpeto para o Exército Vermelho não apenas conquistar seus territórios perdidos, como avançar sobre o domínio nazista. Durante a Batalha de Berlim, surgiu uma das imagens mais emblemáticas do século XX e um símbolo universalmente reconhecido do poder militar soviético. Um grupo de soldados do Exército Vermelho levantou a bandeira da União Soviética no telhado do Reichstag, o parlamento alemão, em Berlim. Os soviéticos encerraram a Segunda Guerra Mundial na Europa. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Os Estados Unidos, além de terem um papel central na derrota do Japão no Pacífico, também foram responsáveis pelo Lend-Lease, um programa que forneceu materiais e armas para os aliados durante a guerra, inclusive para a União Soviética. Por exemplo, as fábricas americanas produziram mais aviões do que todas as outras grandes potências de guerra juntas. Mesmo assim, a indústria soviética também era avançada e contribuiu mais em outros setores, como na produção de tanques. Os soviéticos foram responsáveis pela produção de 45% dos tanques e 58% de toda a artilharia aliada.
Certo, mas quanto exatamente os Estados Unidos contribuíram para a ajuda em si aos soviéticos? Vejamos. A maior contribuição dos Estados Unidos foi na produção de caminhões e jipes, enviando um número de 400 mil unidades para a União Soviética, o que simboliza 60% de todos os jipes utilizados pelos soviéticos. Contudo, os números mais expressivos param por aí. Os Estados Unidos enviaram 13 mil tanques para os soviéticos. Porém, esses 13 mil tanques representam apenas 9% de todos os tanques soviéticos, que produziram mais de 120 mil tanques durante os anos de guerra. Em quesitos de aeronave, os Estados Unidos enviaram 14 mil unidades, o que representa apenas 6% de todos os aviões soviéticos, que produziram a incrível quantia de 213 mil aeronaves militares. Além disso, é importante lembrar que se engana aquele que pensa que os Estados Unidos forneceram armas de infantaria para os soviéticos. Na realidade, a União Soviética produziu 30 milhões de fuzis. Ou seja, os Estados Unidos foram responsáveis apenas por 60% dos jipes e caminhões, 9% dos tanques e 6% dos aviões da União Soviética. Contudo, não foi somente em equipamentos bélicos que os Estados Unidos ajudaram a União Soviética. O Lend-Lease norte-americano, de 1941 até 1945, totalizou 180 bilhões de dólares na moeda atual. Esse valor representava apenas 13% do PIB dos Estados Unidos, o que não parece ser tão expressivo. Contudo, para a União Soviética, essa ajuda foi decisiva, uma vez que o valor total do Lend-Lease foi de 28% do PIB soviético, que era de 627 bilhões de dólares. Ou seja, é como se a União Soviética tivesse recebido quase um terço do seu PIB em recursos a mais para a guerra. Mas, como vimos, esses recursos não foram em equipamentos bélicos. Então, o que foi? Os Estados Unidos forneceram para os soviéticos 1,5 milhão de cobertores, 15 milhões de pares de botas militares, 107 mil toneladas de algodão, 2,7 milhões de toneladas de derivados de petróleo e 4,5 milhões de toneladas de alimentos. Toda essa ajuda, sem dúvida, foi essencial para os soviéticos combaterem os alemães. E claro, por último, e não necessariamente menos importante, a contribuição britânica na Segunda Guerra Mundial. Após a queda da França, o único país que ainda se interpunha no caminho do domínio total de Hitler sobre a Europa era o Império Britânico, que tem vídeo próprio no canal. Após a vitória na Batalha da Grã-Bretanha, os britânicos conseguiram se manter na guerra. Dessa forma, Hitler não conseguiu invadir o Reino Unido, e os britânicos mantiveram a luta no norte da África, de 1940 a 1943, prendendo grandes quantidades de recursos alemães e italianos, que inclusive poderiam ter sido usados contra os soviéticos naquele momento. Além disso, os esforços ingleses abriram caminho para a campanha italiana, que concentrou ainda mais recursos e acabou levando à queda de Mussolini e à perda do principal aliado europeu dos nazistas. Mas a principal contribuição britânica durante a Segunda Guerra Mundial talvez não estivesse no campo de batalha. Os britânicos sabiam que não tinham muita esperança de ganhar a luta diretamente com os alemães no início da guerra, mas o que eles tinham era uma rede de inteligência incomparável. Toda a rede de inteligência britânica foi utilizada nos esforços de guerra e produziu resultados surpreendentes que se mostraram vitais. O Executivo de Operações Especiais, SOE, por exemplo, empreendeu uma campanha secreta de 5 anos de sabotagem, espionagem e reconhecimento na Europa ocupada e no Sudeste Asiático, além de auxiliar os movimentos de resistência locais. Inclusive, a SOE foi o modelo para, eventualmente, a formação da CIA em 1947. O mais importante esforço de inteligência de guerra foi o Ultra, a operação secreta de quebra de código, que continuou o trabalho iniciado pelos criptógrafos poloneses antes da guerra e quebrou a máquina Enigma e as cifras de Lorenz. O trabalho dos decifradores, que incluía o matemático Alan Turing, é apontado por ter encurtado a guerra em até 2 anos. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada.
Uma visão simplista poderia imaginar que a União Soviética venceu na Europa e os Estados Unidos venceu no Pacífico. Porém, não é tão simples assim. Enquanto a União Soviética avançava ao leste, os Estados Unidos e o Reino Unido pressionaram a Alemanha do Oeste através de suas campanhas navais no Atlântico e campanhas aéreas sobre a Alemanha. O bombardeio constante dos aliados foi essencial para o avanço soviético. Além disso, os ocidentais foram responsáveis por abrir mais 2 frontes para a Alemanha, nas campanhas terrestres na Itália e na França ocupada, com o dia D. Esses movimentos forçaram os nazistas a retirar tropas do fronte oriental soviético para defender essas regiões. E ao contrário do que muitos pensam, os soviéticos também tiveram um papel decisivo no Teatro do Pacífico. Em agosto de 1945, a União Soviética lançou a invasão da região chinesa da Manchúria, ocupado pelo Império do Japão, um dos principais aliados da Alemanha e que não havia sido derrotado ainda. As tropas soviéticas conseguiram avançar contra um Japão enfraquecido, encurralado pelos Estados Unidos, que acabava de ser bombardeado com as 2 primeiras bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O ataque soviético constituiu uma forte pressão para Tóquio, que assinou a rendição incondicional em 2 de setembro de 1945. Como conclusão, é possível dizer com segurança que sem os Estados Unidos, a União Soviética não conseguiria vencer Hitler. Assim como é possível dizer que sem a União Soviética, os Estados Unidos também não conseguiriam vencer a guerra. Portanto, foi uma união de fatores que trouxe a vitória dos aliados. Dizer que foi apenas um país que de fato venceu a guerra é uma visão simplista, anti-historiográfica e muitas vezes politizada. Portanto, para finalizar o vídeo, acredito que uma frase clássica se encaixa muito bem. Para vencer a Segunda Guerra Mundial, foram necessários o sangue soviético, o aço americano e a inteligência britânica. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!